Olá, pessoal! Estou chegando hoje para apresentar para vocês mais um daqueles vídeos que não falam de metodologia científica. Conforme eu já falei em vídeos anteriores, aqui no canal nós pretendemos, além de comentar e passar conteúdo sobre esse tema metodologia científica, auxiliando pessoas que estão fazendo seus trabalhos científicos, seus TCCs ou textos, etc., e que precisam muitas vezes tirar suas dúvidas, nós estamos propondo também periodicamente trazer vídeos que falem sobre sociologia, sobre política, sobre comunicação, etc. E que, na verdade, todos esses temas serão abordados fazendo uma referência à nossa realidade, ao contexto que nós estamos vivendo. Então, hoje nós temos um desses vídeos onde nós vamos falar de um tema filosófico, mas não uma filosofia que nós não conseguimos entender. É um texto clássico que talvez alguns de vocês já conheçam e que nós vamos comentar dando a nossa interpretação. Eu estou falando do texto de Platão, publicado no seu livro A República, que é a alegoria da caverna. Tá bom? Então, eu aconselho vocês que fiquem até o final, assistam até o final, porque é um videozinho curto, mas que vai trazer um conhecimento interessante. Hoje nós temos mais um vídeo. Esse é destinado a todo o público que se interessa por um conhecimento novo ou pela discussão de um tema que já conheça, e que não simplesmente se dedique a entender de metodologia científica. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema filosófico, mas que, na verdade, ele é muito simples de ser entendido, não é nenhuma coisa rebuscada, e que vocês vão gostar muito, eu acho. Eu estou falando do texto chamado Alegoria da Caverna, ou, como algumas outras pessoas falam, o mito da caverna. E esse texto é simplesmente de Platão, né? E que está no seu livro A República, né? Então, qual é o texto que nós estamos... De que texto nós estamos falando? Bem, nesse texto, Platão fala como se Sócrates estivesse dialogando com um discípulo seu chamado Glauco e mostrando para ele exatamente a alegoria da caverna. Então, como é que Sócrates explica isso? Bem, existiriam uma vasta quantidade de pessoas que desde a infância estavam dentro de uma caverna, todas acorrentadas, sem poder olhar para trás, para a saída da caverna, porque exatamente havia esse tabu de que eles não podiam olhar a luz que vinha lá de fora, porque eles poderiam ficar cegos. Então, essas pessoas, desde a infância, receberam todas essas informações, e a única coisa que eles viam do que existia fora da caverna, ou seja, da realidade, eram as sombras que se projetavam na parede interna da caverna, na frente de onde eles estavam, e que essas sombras eram proporcionadas por uma grande fogueira que sempre estava ali acesa, colocada atrás deles. Então, as pessoas fora da caverna passavam, os animais passavam, e essas imagens eram projetadas na parede. Então, o que eles entendiam como realidade, como que existia fora da caverna, eram exatamente essas sombras, né? Então, um belo dia, um daquelas pessoas que era muito mais curioso e estava interessado de saber o que é que existia lá fora, ele conseguiu se desvencilhar dos seus grilhões e saiu da caverna, né? Imediatamente, quando ele acessou ao exterior, ele recebeu o impacto da luz do sol. Então, ele se sentiu como se fosse cego
diante daquela luz. Mas depois ele foi se acostumando àquela claridade e ele começou a perceber o que realmente existia ali fora. Então ele passou a conhecer os animais, ver as pessoas que viviam ali, começou a ver as árvores, os rios, não é? As pedras, tudo aquilo que existia, e aí ele começou a se maravilhar com aquilo tudo que ele, de novo, de conhecimento novo que ele adquiriu. Então ele, imagine, diz Sócrates a Glauco, se esse indivíduo voltasse para a caverna, como é que seria essa recepção? Então ele pensando em distribuir esse conhecimento que ele adquiriu com os seus amigos, com seus parentes que estavam dentro, ele chegou lá e disse, olha gente, a realidade não são essas sombras, lá fora é muito diferente, é uma coisa maravilhosa. Vocês precisam ver, conhecer as cores, conhecer algo que existe lá fora, as coisas da natureza, os animais, como as pessoas realmente são. Então, eu gostaria muito que vocês fossem. Ele iria ser chamado por aqueles que estavam ali de louco, de visionário, que na verdade não era isso. O que eles acreditavam era que a realidade era aquela que apareceria no fundo da caverna, certo? Então, essa é a alegoria da caverna, descrita por Platão, que tem uma certa gama de interpretações, mas que nós vamos aqui dar a nossa. Bem, eu imagino que as pessoas que estavam dentro da caverna e que estavam ali acorrentadas, elas estavam ali submetidas a crenças, a opiniões, a ideias que desde a infância foram recebidas por ela. Então elas acreditavam, como elas não tinham o contraditório, né? Elas acreditavam piamente naquilo que elas tinham recebido. Então, na verdade, elas jamais iriam aceitar uma outra forma de pensar, porque se eles estavam tão impregnados dessas crenças, para eles era difícil sair da caverna. Então, na verdade, muitas pessoas têm esse mesmo posicionamento, como esses homens acorrentados lá dentro da caverna. Muitas pessoas vivem na sua caverna e inclusive, como muitos deles, como têm uma vida confortável, que lhes dá uma satisfação, eles não querem saber de conhecer nada mais do que além daquilo. Tudo aquilo que eles recebem de informação, que eles recebem de mensagens, para eles é suficiente. Eles não querem buscar um conhecimento que lhes possa abrir os olhos para novas perspectivas de ver o mundo, certo? Então, existem esses grupos que estão aí e que não mudam de pensar porque eles têm preguiça até de sair da sua tranquilidade, do seu conforto, para ir buscar novas visões contraditórias daquilo que eles têm, certo? Então, os indivíduos que não procuram crescer intelectualmente, conhecer novas visões de mundo, essas pessoas estão acorrentadas dentro de uma caverna, certo? E aquelas visões que eles veem ali projetados seriam, por exemplo, a televisão. Nós muitas vezes olhamos o mundo através da televisão, tá? Aquelas mensagens que nos são passadas, aqueles conteúdos, vamos dizer, recreativos, ficcionais, muitas vezes, trazem elementos afirmativos de ideias e de crenças que nós aceitamos passivamente, certo? E começamos a olhar o mundo e agir em sociedade com aquilo que nós recebemos, certo? Por exemplo, um indivíduo que é machista, ele deve ter recebido isso do seu contexto, do seu pai devia ser um machista, ou deve ser um machista, então ele começa a reacionar diante das mulheres com aquela visão que recebeu do pai, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, certo? Por exemplo, uma jovem que vive num ambiente de riqueza, se ela resolve, de repente, se conscientizar de que existe mais coisas além do seu mundinho, que existe muita gente passando fome, ou pessoas que têm uma desigualdade em relação à vida que ela leva muito grande, e ela resolve, por exemplo, ter uma inspiração de tentar
resolver esses problemas e tentar se preocupar com isso e se juntar a grupos que também pensam dessa maneira, ela passa a ser vista do seu meio como uma excrescência, como uma pessoa que perdeu o juízo, tá certo? Então, essa é a visão que eu gostaria de dar a vocês, a respeito da explicação do mito da caverna. Agora, como conclusão, eu gostaria de dizer o seguinte: primeiro, que nós devemos sempre ampliar a nossa visão de mundo, ampliar a nossa gama de conhecimentos, através da leitura, através das conversas com pessoas inteligentes que possam nos dar alguns conteúdos, não é? Por exemplo, se você é universitário, você não deve simplesmente se limitar a assistir às aulas, participe, faça questões, pergunte sobre suas dúvidas a um professor que para você tem credibilidade intelectual. Então procura se aperfeiçoar para que você possa criar suas próprias perspectivas de analisar as coisas com as quais você convive, analisar o seu contexto de uma forma muito mais inteligente e muito mais racional, certo? Outra coisa, a respeito das mensagens que a gente recebe da mídia, porque a mídia é um veículo muito potente de emissão de mensagens, e quando essa mídia tem credibilidade, ela passa a ser um elemento muito poderoso de convencimento das pessoas, certo? Então, a gente também sempre tem que olhar a todos os conteúdos que nos vêm de uma mídia, seja televisiva, seja escrita, seja oral, não é? A gente tem que olhar esses conteúdos, né? As mensagens, as notícias, os conteúdos recreativos, né? As novelas, etc., dentro de uma visão crítica. Vocês têm que ter em mente que cada mensagem dessa tem por trás interesses específicos de grupos econômicos, interesses políticos, certo? Não são lançados simplesmente com aquela visão que é lançada, nunca se esgota nela mesma. Vamos procurar ler nessas entrelinhas, saber o que interesses existem por trás disso, para que a gente possa ter uma dimensão adequada e mais real do que aquelas mensagens querem nos passar, tá certo? Então, não sejamos massa de manobra, visões de mundo que possam interpretar ipsoliter o que as mensagens das mídias nos passam. Sejamos críticos para que a gente possa ter uma dimensão muito mais abrangente do real, a gente possa sair da caverna e ver o mundo realmente com as cores que ele tem, realmente com os elementos que existem nele, com os interesses que existem por detrás, certo? Interesses econômicos, políticos, sociais. Então, vamos ter essa dimensão para que a nossa vida seja muito mais profícua em termos sociais e a gente possa ter essa visão de mundo muito mais adequada e muito mais saudável. Bem, gente, muito obrigada por assistirem. Eu estou feliz de ter feito esse vídeo e que vocês possam ter assistido isso até o final, tá certo? Sempre eu vou tentar fazer um vídeo, pelo menos semanalmente ou quinzenalmente, que possa trazer uma mensagem para vocês, né? Alguma coisa que possa causar impacto na visão de mundos que vocês tenham, e sendo mais um conhecimento que vocês adquirem para ter esta bagagem capaz de interpretar o mundo à sua maneira, da forma adequada que deve ser feita, tá bem? Muito obrigada, dê aquele like, por favor, para mim, comentem com seus amigos, expandam esse vídeo para que a gente possa chegar a mais pessoas. O meu interesse é esse, de que mais pessoas possam se beneficiar daquilo que a gente está passando aqui, tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.